vejo aqui só amigos mesmo, pessoas queridas que eu tenho respeito e admiração. Eu vou falar um pouquinho, na verdade, assim, do motivo pelo qual eu tive a oportunidade de escrever esse livro. Tá? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Yumi Yamawaki, sou arquiteta e urbanista. Sou sócia fundadora da Pro Arquitetura, que esse ano faz 12 anos de existência. Trabalhei por 2 anos no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. E sou mestre e atualmente estou fazendo um doutorado em gestão urbana. E sou professora da Universidade Positiva. Obrigada. Então, por que eu tive a ideia de escrever esse livro? Então, em 2009, eu fui convidada pelo professor Jorge Bernardi para ser professora do curso de Gestão Pública do Ensino à Distância do Grupo Ninter. E aí, isso foi para mim, na verdade, um desafio, porque eu sou super tímida e ficar na frente das câmeras, ao vivo, dando aula para 11 mil alunos, foi, assim, uma barreira que eu tive que transpor. Só que o que foi positivo foi que eu dava aulas à noite, né, uma vez por semana, e durante a semana eu recebia em torno de 200 e-mails por semana, né, comentando sobre a aula, fazendo críticas. São alunos, mas são pessoas da área de gestão pública, alguns são políticos, né, vereadores, prefeitos, e outros são pessoas realmente interessadas nas problemáticas urbanas. Né? E essa troca, ela fez eu conhecer um pouquinho a realidade brasileira, né, já que eu sou curitibana e vivo, né, em Curitiba. Então, essa foi a oportunidade de eu poder conhecer um pouquinho das realidades de cidades pequenas, médias, né, grandes também, mas de outras regiões do país. E esse livro me fez ter um pouquinho de uma noção um pouquinho melhor então, da realidade brasileira. E aí, então, por convite do professor, né, eu escrevi o livro em 2010, eu estava na minha licença maternidade. E esse livro, então, ele não é um livro que se aprofunda muito, porque há várias temáticas, né? Mas ele dá uma noção geral para todo mundo, né? Do que está sendo estudado nas pesquisas que estão sendo feitas na área na área urbana. Né? Então, ela aborda 5 temáticas, né, aqui, e eu tentei agrupar, né, até para vocês conhecerem um pouquinho o que os pesquisadores estão estudando a respeito de cada temática dessas, o que eles estão tentando implantar, né, qual é o tipo de análise pós-ocupação que eles conseguem fazer, análise pós-implantação. E aí eu fiquei pensando o que eu ia mostrar para vocês, ou falar um pouco para vocês, e eu pensei que talvez, né, como uma introdução ao livro, eu pudesse mostrar, mais para os leigos do que para os arquitetos, né, uma visão das cidades contemporâneas, porque elas, né, à medida que elas acontecem no mundo inteiro, o Brasil sofre influência dessas mudanças, e ao mesmo tempo a gente tem que somar toda a problemática que é específica, né, do nosso país. Então, para começar, eu acho que era interessante vocês entenderem que houve uma mudança de paradigmas no século XX, né? No início, então, uma industrialização crescente, uma acelerada urbanização, né? Justamente porque as pessoas estavam vindo do campo para as cidades em busca de oportunidades. E a problemática urbana ela era tratada, né, até em função da gente querer enfrentar esses problemas da melhor forma possível. E aí, já no final do século, esses problemas sociais eles ficam em segundo plano e a gente começa a pensar mais nessas influências da globalização. Então, a diversidade cultural e a economia, que antes estava baseada nas indústrias, ela está baseada hoje na tecnologia da informação e da comunicação. Muitos de vocês presenciaram, né, que antes existia uma polarização ideológica, né, de capitalismo e socialismo, então os países eram obrigados a se posicionar, né, de que lado que eles estavam.
E a partir do momento, então, do fim da Guerra Fria, houve uma hegemonia do capitalismo e o enfraquecimento, então, dessa noção de Estado-nação. Aí, houve, então, uma competitividade entre as cidades em busca de investimentos públicos e privados, né? E aí as cidades começaram, então, a contratar empresas de publicidade para associar a sua imagem a valores universais, como, por exemplo, sustentabilidade, preservação do patrimônio histórico e a responsabilidade social. E reparem, né, que até as empresas privadas também querem associar essas ideias à marca, né? E aí o que os pesquisadores começaram a pensar? Puxa, se existe uma competitividade, existe também uma hierarquização, né? E eles começaram então a identificar os critérios que eram utilizados para essa hierarquia de cidades. Então seriam a matriz dos principais bancos internacionais, os locais onde estavam as principais bolsas de valores, a matriz das empresas de publicidade e as corporações internacionais. E aí vocês podem enxergar aqui que no nível alfa, né, está então Nova York, Londres e Tóquio, sendo que a posição de Tóquio está em perigo, né, justamente pela ascensão da China, então talvez Xangai ou Hong Kong. E aí, com a invenção da internet, a gente começa a perceber que a importância da presença física e do tempo, eles passam a ter menos relevância, né? Então a gente pode perceber que você consegue se comunicar da tua casa com qualquer lugar do mundo, né? Então as distâncias perdem a importância e o tempo também, porque você consegue fazer isso quase que instantaneamente. Então aqui eu coloquei um exemplo de, por exemplo, que São Paulo tem relações muito mais fortes com Nova York, que está a muitos quilômetros de distância, do que com Curitiba, que está tão pertinho. E aí a gente fica pensando, será que então não precisamos mais viver em centros urbanos? Né? Se a gente for pensar, por exemplo, eu posso instalar minha empresa lá na Amazônia, numa aldeia indígena, se eu tiver acesso à internet, eu posso trabalhar remoto de lá. Então, será que será o fim das grandes cidades? Né? Não. Por quê? Porque o deslocamento das indústrias, né, as empresas, as metrópoles, elas passam a atrair atividades de serviço, comércio, que são atividades não poluentes. E para isso elas começam a oferecer então uma boa qualidade de vida em busca de um público seleto.